Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo pascal. E já somos chamados a identificar os sinais de ressurreição em nossa vida pessoal, em nossa família, em nossas comunidades. Somos chamados a perceber este mistério restaurador em nossas vidas. Se hoje nós olharmos para o Evangelho de Nosso Senhor, apresentado a nós por São João, nós vamos perceber que Jesus se identifica como a videira verdadeira, onde nós somos chamados a ser os ramos onde brotam os frutos. Primeiro, como nós temos ido a Jesus? Nós temos tirado a nossa vitalidade do Cristo? Ou será que ainda continuamos procurando esta vitalidade em outros meios, em outras forças que não podem nos oferecer o que precisamos? Se nós sorvemos a nossa vitalidade de Cristo, o sabor dos frutos que produzimos são da mesma qualidade, da mesma doçura daquilo que nos é oferecido por Cristo nosso Senhor. Quais os frutos nós temos produzido? Como é que nós temos buscado viver a nossa fé e a partir disso podermos servir às necessidades dos nossos irmãos em comunidade? Hoje o exemplo a se observar é a própria pessoa de São Paulo. Nós conhecemos muito bem a história. São Paulo é alguém que procura viver a sua fé judaica ferrenhamente. Tanto é que nós vemos as roupas de Estevão serem lançadas aos pés de Saulo até então. Mas ali acontece um fato que começa a transformar a visão de Saulo. Embora ele achasse que Estevão cometesse um crime, um grande erro contra a fé, ele vê Estevão anunciar diante dos seus olhos o céu aberto, onde ele pode contemplar a eternidade em Cristo, ele pode visualizar e narrar esta experiência para aqueles que estavam ali em redor. A partir daquele momento inicia então a cegueira de Saulo, porque as suas convicções são colocadas em questão, são colocadas em xeque. De lá ele vai então ao encontro da cidade de Damasco, também para trazer algemados aqueles que faziam parte desta experiência de nova comunidade que era o cristianismo. Ali ele ouve a voz do Senhor ressoar em seu coração. Perseguindo os cristãos, ele percebe que também persegue a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E então se converte. Na história nós sabemos que Saulo permanece ainda por 3 anos na cidade de Damasco. E uma pessoa foi indispensável em sua vida, a pessoa de Ananias. Ananias, ele vem ao seu encontro para poder esclarecer as suas dúvidas. Como Ananias é importante na vida de Saulo. Da mesma forma, nós somos chamados a nos lembrar das pessoas que se assemelham a Ananias lá no início do nosso processo de conversão. Quem foram estas pessoas que esclareceram as nossas dúvidas, que afervoraram a nossa experiência de fé? E tendo chegado ao grau da maturidade, nós precisamos nos perguntar: para quem eu tenho sido como Ananias, para que sejam esclarecidas as dúvidas e então possam desenvolver a sua convicção de fé? Para quem eu tenho sido sinal de ressurreição?
Para quem eu tenho sido sinal de Jesus Cristo? É um questionamento que nós precisamos fazer. E se isso ainda não acontece no seio da nossa comunidade, que então nós possamos dar início a estes passos que precisam ser dados para servirmos a proposta de nosso Senhor. Outra pessoa de extrema importância, eu disse que Saulo permanece 3 anos em Damasco, depois os judeus de língua grega começam a persegui-lo, tentam matá-lo e então ele se vê forçado a sair de lá e vir para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vê a necessidade de se encontrar com a comunidade primitiva. Interessante que ele vai ao encontro da comunidade por saber que não é possível viver a fé cristã sem a comunhão, sem estar em plena sintonia com a comunidade, sem a dimensão da partilha entre os irmãos, seja partilha de fé, seja também partilha dos bens materiais, que é o que faz com que a comunidade possa ter o seu sustento. Num primeiro momento, a comunidade primitiva, cujo Pedro era cabeça, eles sentem um certo receio, eles sentem medo de acolher Saulo, por conta de tudo aquilo que Saulo já havia feito para com os cristãos, a começar pelo primeiro diácono da comunidade, Estevão. Então ali nós vemos a dificuldade que a comunidade tem em acolhê-lo. E ali novamente aparece outra pessoa, outro anjo de Deus na vida de Saulo, que é Barnabé, cujo nome tem o significado de filho da promessa. Ali nós vemos que, primeiro, Barnabé tem a confiança da comunidade. E Barnabé, percebendo então a conversão de Saulo, ele então resolve apresentá-lo à comunidade, dizendo tudo aquilo que lhe acontecera quando ia pelo caminho de Damasco. Também, nós precisamos, dentro da comunidade em que vivemos, ser como Barnabé, sermos pessoas que acolhem aqueles que estão chegando, por mais que tenha receio de quem é que está chegando, nós precisamos ser comunidades acolhedoras. Nós precisamos ser comunidades que sabem trazer para dentro, para perto, aqueles que vêm ao encontro do Senhor, aqueles que vêm buscar o alimento para a sua fé. Como é a comunidade da qual nós participamos? É uma comunidade acolhedora? É uma comunidade que consegue perceber os dons, os ministérios, os carismas daqueles que se aproximam? É uma comunidade que permite que aquele que quer fazer a experiência de Deus o faça de fato? E por último, eu gostaria de ressaltar a ação do Espírito Santo na vida de Saulo ou Paulo, como também da comunidade. Quando se abrem à ação do Espírito Santo, eles perdem o medo, eles assumem a dimensão do ousar na fé, e então nós vemos o efeito da ação do Espírito Santo em Paulo por conta das suas viagens missionárias. Então que nós possamos permitir também que o Espírito de Deus haja em nossa vida e nos mova a esta experiência de podermos assumir o compromisso de levar o Evangelho aos confins da terra. Se nós fizemos a experiência do ressuscitado, se nós somos movidos pela ação do Espírito Santo, nós também estamos dispostos a ser missionários de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.